Bom, pessoal, eu sou o Anderson Lima, professor da Escola Indígena. Vou dar uma aula de Física e Química. Vamos associar uma com a outra, vamos começar primeiro pela Química e aí vamos contribuindo todo o conteúdo juntos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a matéria e energia. Primeiro, vamos saber o conceito básico da Química, que é a Química. É a ciência que estuda suas transformações, matéria e suas energias. Aí vamos lá para a matéria. O que é a matéria? Matéria é tudo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Vamos citar um exemplo de matéria. A grama ocupa um lugar no espaço, então é definida como a matéria. Vamos ver outro exemplo. Uma cadeira também ocupa um lugar no espaço, então é definido como matéria. Toda matéria é feita de átomos, que são as partículas muito pequenininhas, muito pequenas. Matéria pode passar por duas transformações, que são as transformações físicas e as transformações químicas. Na transformação física, ela não altera e aí seu estado ele não muda. Como por exemplo, se a gente pegar uma folha de papel e amassar, a gente amassa a folha de papel, ali vai continuar sendo papel. Só a sua forma que foi modificada por ter amassado o papel. Já uma transformação química, ela altera, ela muda o seu estado. Porque ela vai deixar de ser um papel e vai se transformar em outra coisa. Que é no caso a gente pegar um papel e queimar ele. Ele vai deixar de ser um papel, vai se transformar em outra coisa. Então, pessoal, para que essas transformações ocorram, é necessária a ganha e a perca de energias. Vamos agora falar sobre energia e a sua definição. Energia é definida como a capacidade de produzir algum trabalho, movimento ou ação. O que seria isso? Receber energia é a forma de calor do Sol, chamada energia térmica. Quando a gente recebe a energia em forma de calor que vem do Sol, a gente é conhecida como energia térmica. Esse calor está relacionado com os movimentos de partículas que compõem os materiais. Eles são compostos por movimento de partículas e aí eles vão compondo os materiais. Que são esses? As partículas vibram e quanto maior for a movimentação delas, maior será a sua temperatura. Foi. Dando continuidade à nossa aula, agora vamos um pouco sobre a física, que vamos ver o movimento uniforme, que representa o deslocamento de um corpo a partir de uma determinada referencial sobre a sua velocidade constante. A velocidade vai ser sempre constante no movimento uniforme, e o movimento uniforme ocorre quando um corpo percorre certa distância igual em intervalos de tempo igual. Exemplo, um corpo percorre uma trajetória de Cabrobó a Santa Maria com a velocidade constante de 110 km. O movimento retilíneo, uniforme. A trajetória percorrida pelo corpo pode ter diversas formas, que é a reta, a circular e a circunvilínea, e entre outras. O movimento retilíneo uniforme é quando o corpo está sob sua velocidade constante e sua trajetória em linha reta. Por isso que é o nome que é dado como retilíneo, que ela vai estar sempre em linha reta, a sua trajetória. Bom, agora vamos ver um pouco da equação horária do movimento uniforme. Esta equação indica a posição do corpo em função do tempo. Então aqui é o S, que a sua posição do corpo é um determinado tempo, que é dado em metros,
temos o S0, que é a posição inicial do seu movimento, que também é determinada em metros. Temos o V aqui, que é a sua velocidade, que vai ser sempre dada em metros por segundo. E o tempo, que é o T, que é o seu intervalo de tempo, que é dado sempre em segundos. Essa é a nossa equação que a gente usa para determinar o movimento uniforme. Também podemos ver a velocidade média. A sua velocidade média terá o mesmo valor da velocidade em cada instante. Então ela vai aumentando, cada instante que ela vai aumentando terá o mesmo valor a sua velocidade. E aqui vamos ver agora a equação da velocidade média. Que é V igual a delta S sobre delta T. V, a sua velocidade, delta S, o seu deslocamento, o inicial e o final, que são as suas posições, inicial e a final. E delta T, que é seu tempo final e o seu tempo inicial. Então é isso, gente. Pessoal, então nossa aula de hoje vai ser sobre os ácidos nucleicos. O que são esses ácidos nucleicos? São o mecanismo genético de nós, seres vivos. As nossas informações, as nossas fitas genéticas, ou seja, o DNA e o RNA. De primeiro, o DNA ele vai ser chamado de ácidos desoxirribonucleicos e o RNA vai ser chamado de ribonucleicos. Dentro disso, o nosso DNA ele vai possuir dupla fitas, ou seja, vai possuir duas fitas onde estão colocadas algumas bases nitrogenadas. Vai conter o armazenamento de informações tanto do pai quanto da mãe, entendeu? Ele vai trazer as informações da cor dos olhos, a informação do cabelo, do corpo, a cor de pele, e entre outras características. Dentro disso, a gente tem as bases nitrogenadas, que são elas: a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Para isso, existe um casamento no processo onde vai fazer o cruzamento, que é o quê? A adenina ela vai se casar com a timina. A timina vai se casar com a adenina, a guanina com a citosina e a citosina com a guanina. Diante disso, vai formar o seu material genético, o famoso DNA, ok? Já no RNA, vai possuir apenas uma única fita, onde também vai ter os seus materiais genéticos, ou seja, as bases nitrogenadas, onde essa fita vai ser única, como eu já havia falado, e vai possuir uma síntese de proteína, que são as bases nitrogenadas, que são elas: a adenina, guanina, citosina e uracila. Uma observaçãozinha que no DNA a timina ela não vai possuir no RNA e nem a uracila no DNA, ok? Diante disso, a gente também vai trabalhar nessa aula sobre a introdução de genética, algumas situações sobre o que é um genótipo, o que é um fenótipo, o que é o cromossomo, o que é um codominante, o que são alelos, o que são heterozigotos, o que são homozigotos, e também as leis de Mendel. Dentro dos genótipos e fenótipos e cromossomos e etc., a gente vai encontrar no genótipo o que é um genótipo. O genótipo é o genético dos indivíduos, a genética dos indivíduos. E o que são fenótipos? Fenótipos são genótipos mais o ambiente. Então, são dois mecanismos juntos um ao outro. Ah, professor, e cromossomos? Cromossomos é a sequência de DNA com funções específicas. Ou seja,
Os cromossomos são os traçozinhos que possuem, os organismozinhos que possuem no nosso DNA. Eles são chamados de cromossomos, que são essas características aqui. Os cromossomos, eles são dessa forma. Ok, pessoal? E aí, eu passo para a próxima, que são os alelos. O que são os alelos? São segmentos homólogos do DNA, certo? Os homozigotos são alelos iguais, ou seja, na nossa cadeia da genética, os alelos iguais vai ser azão ou azinho, certo? E os heterozigotos, que eles vão vir em formação de azão ou azinho, que são letras representantes na genética, ok? Dentro disso, de acordo com a primeira lei de Mendel, onde foram separadas ervilhas, ou seja, também pela lei da segregação e pela hereditariedade, onde a gente vai dizer e assumir as situações de hereditariedade, a família, o parentesco de cada indivíduo e assim vai. Ou seja, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam numa formação dos gametas, indo a um fator de par para cada gameta de DNA e, portanto, se forma um organismo puro. Dentro disso, a gente vai ter a transcrição. O que vai ser essa transcrição no processo dos ácidos nucleicos? A transcrição, ela vai ser o processo onde a informação sai do genoma, do DNA, para a formação do RNA. Então, é a fita que forma os novos descendentes, o novo material genético, ok? E na tradução, ela vai ocorrer o processo final da cascata que ocorre no ribossomo, ou seja, as moléculas de RNA fazem a ponte entre as sequências dos nucleotídeos até o DNA. E assim vai fazer a sua síntese de proteína ou idioma de armazenamento. E por fim, a gente tem os citrons. O que são citrons? Eles são gêneses, ou seja, é o segmento de codificação. É onde vai haver a misturação do DNA para a mistura das bases nitrogenadas. Nossa aula é isso, pessoal. Quero agradecer ao professor Anderson por ter contribuído também nessa aula. Obrigada. Então, gente, é isso. Hoje a nossa aula foi encerrada, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tido como vocês absorver mais um pouco. Estudem mais em casa, façam pesquisa, façam um belo trabalho e obrigado.